Olá, Mulher com Palavra. Olá, Geração com Palavra. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês um tema sobre obesidade infantil nesse mês de outubro, que se comemora o Dia da Criança, e nada como a Thaís, minha filha, para poder estar falando com a gente sobre a obesidade infantil, a qual ela já passou por essa situação, né? E então ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre esse tema. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e vamos começar. Amém. E aí ontem, né, eu tava assistindo TV e eu vi um documentário sobre obesidade infantil. E eu fui refletindo sobre isso e fui vendo, né, alguns erros como mãe, né, as coisas que eu fiz. E aí também teve algumas questões que eu não sabia que já estava nesse patamar, né? A obesidade infantil hoje, a gente vê que as crianças, já começam aí, né? As crianças hoje, 56% ela toma refrigerante antes de 1 ano de idade. 34% das crianças no Brasil são obesas. E com a obesidade, né, vem a mortalidade infantil, vem a depressão, o estresse, diabetes tipo 2, pressão alta. E com isso a gente sabe que vem tantas consequências, né? A gente está falando da questão da saúde e a questão do bullying para as crianças, né? Uhum. Então eu queria que a Thaís compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso, porque é muito séria a questão da obesidade e a gente precisa abrir os olhos para isso. Thaís, fala um pouquinho sobre como foi para você isso, como começou, se você lembra como começou essa vontade de comer, compulsão, né? Então, compartilha. Então, na verdade, falar como começou, acho que é mais fácil você falar, né? Porque eu era criança, não me recordo de tanto. Mas acredito que isso se agravou com o tempo, né? Aqui em casa, na minha família, a gente tem histórico de pessoas obesas, né? De muitos na família, não são poucos, não. Dos dois lados, né? De pai e mãe. Materno e paterno. Então eu sempre fui acostumada a ver todo mundo comendo bem, comendo pra suprir, comendo porque tá assistindo TV, tem que comer alguma coisinha. E à noite sempre tem que pedir um lanche, sempre tem que ter alguma coisa diferente, nunca pode ser, né, o mesmo. E eu acredito que isso foi despertando em mim, né? Você lembra mais exatamente como começou? Eu lembro muito assim, que até nesse documentário, eu lembrei de alguns detalhes, né? Nós tínhamos em casa, no armário, a gaveta da guloseimas. Sim, né? verdade. E essa gaveta da guloseima tinha bolacha, salgadinho, bolacha recheada. Gente, no documentário eu fiquei sabendo que um pacote de bolacha recheada ela equivale a 8 pães franceses. Eu falei, gente, você imagina cada vez que a criança pegou um pacote de bolacha, pensa você dando 8 pãezinhos para ela comer. Né? E isso era à vontade em casa. A Thaís, toda hora ela tinha livre acesso a isso. Eu saía de manhã para trabalhar, voltava só de noite. Então, e o que a gente, com os pais, como pais, né? A gente erra nisso. É a questão de suprir a nossa falta, deixar ali coisas que ela gosta, são coisinhas que ela gosta. Deixa na liberdade. Deixa na liberdade, não tem limites para comer. Então a Thaís ficava à vontade, qualquer hora ela comia. Então, e comia, né? Eu falo que o meu problema, ele nunca foi a comida em si. O meu problema até hoje em dia é as guloseimas. O doce, o chocolate, a porcaria, né, que a gente fala. A comida em si, nunca fui de comer muito, né? Não mesmo. Uma quantidade normal. Agora, de noite, a gente aqui em casa sempre foi de dormir tarde. Então, bem tarde. Então, à noite, até o horário de eu dormir, eu ficava caçando coisas pra comer. Toda hora. E cada vez foi piorando o nível das coisas. Nunca chegou a ser comida propriamente dita, mas... Que é a ansiedade. A ansiedade. Isso sempre foi aumentando, né? E comia uma bolachinha que até uma coisa que é comum, que falam de mim, que quando eu era criança, eu ia dormir na casa dos outros. E dava ali 2 horas da manhã, eu acordava. Dos outros que fala dos tios. Da família.
E aí acordava minha tia de noite e falava, tia, não tem alguma coisinha pra comer? Todo mundo dormindo já, 2 horas da manhã, e eu com fome. Mas não era fome, porque eu tava com saudade do meu pai e da minha mãe, queria ir embora pra casa, mas poderia suprir com outra coisa, né? E daí quando eu comia, mesmo assim não resolvia, eu queria ir embora de qualquer maneira, Sim. né? É legal, de madrugada. Sempre. Então eu acho que começou assim, né? Com pequenas coisas, a gaveta da guloseima, a saída sempre no McDonald's, que era, né? Então, a família em si não tinha hábitos saudáveis, né? Então, isso é muito importante, a família ter hábitos saudáveis. Ensinar a criança a comer verdura, ensinar... Estava vendo também nesse documentário como é difícil a criança levar fruta para a escola, porque é diferente e a criança não quer ser a diferente. Então ela não leva. Então ela leva salgadinho, ela leva salgadinho de pacotinho, refrigerante, pão, cachorro quente, menos o saudável, porque ela não quer ser diferente, né? Toda criança. A Thaís também tinha conta na cantina. Sim. Né? Era eu escolhia todo dia o que eu ia comer. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como eu deixei isso, né? Eu vejo muito como professora que depende muito dos pais terem esse poder nas mãos, porque é um poder. Eu lembro que eu tinha era cartelinha, se eu não me engano, que marcava, e no final do mês a minha mãe só ia lá e pagava. Eu podia escolher qualquer coisa, era livre acesso. E hoje, como professora, eu vejo isso mas de um nível, assim, muito absurdo. A criança deixar de comer algo salgado e comprar 5 chocolates. Mas aí eu perguntava, mas você vai comer só isso? A minha mãe deixou, a minha mãe liberou pra mim a cartela da cantina. Então isso, assim, é muito grave, né? A gente deixar o controle de uma coisa que é tão séria nas mãos de crianças, que mal têm controle de si mesmos, do que falam, quanto menos de comer, né? Então, sem dar limites, né? Isso, exatamente. E isso é importante, sem dar limites. Claro que a recompensa, né? Tipo assim, final de semana, não tem problema. Agora, todos os dias, isso se torna uma bola de neve, né? Que é muito difícil de enfrentar, né? E uma das perguntas que foram feitas aqui é como foi enfrentar a obesidade quando criança? Essa foi uma das partes mais difíceis, né, mãe? Acho que assim, a gente tentou, você, né, tentou de todas as maneiras. Só que quando eu fui buscar essa ajuda, a Thaís, assim, desde pequena teve fazendo natação, eu sempre deixei ela fazendo. Só que depois ela foi aumentando O peso? O peso, né? Foi aumentando o peso. E aí a Thaís foi deixando de querer fazer as coisas. A preguiça. Aí você tá obesa ali, você não quer fazer as coisas, você tem preguiça de levantar, você tem preguiça de ir. Então era um peso muito grande. Então, como era pra você? Enfrentar, acho que a gente passou por algumas coisas assim, desde dietas, né? A restrição total, não vai comer nada, vai comer só isso que tá aqui, acabou, que não funciona, né? Não é uma restrição total, né? Você vai falar, deixou a criança sem comer, mas era assim, eu paguei até umas dietas, Isso, né? Pra ser entregue, tantas calorias por dia que até isso podia comer. E era caríssimo. Era muito caro na época, né? Então vinham refeições, todas as refeições do dia vinham, né, entregar em casa. Quem tinha, chegava era só comer. Mas não funcionou, né? Não funcionou. O acompanhamento com a nutricionista, com a endócrina também não funcionou. Fazer dietas em casa, então todo mundo agora vai fazer. Também não funcionava. Então foi um período muito difícil, né? Assim, não tinha... Muito difícil. A Thaís, a gente saía pra comprar roupa, ela ficava braba porque não ficava boas coisas nela. Desde criança. Daí ela ficava braba, ela chorava, né? E eu via que aquilo era muito difícil. É muito difícil para um pai e uma mãe passar por essa situação, né? Mas o que também faltou muito, né? E eu não me deparei, hoje eu sei quanto isso é importante, seria a terapia, né? Sim. A Thaís, ela fez terapia, mas já estava adolescente. Velha, muito velha. Mas a terapia era o ponto-chave, porque a Thaís precisava se controlar, controlar aquelas ansiedades, né? Então, a gente precisa estar muito alerta com isso.
Então enfrentar a obesidade como criança foi bem difícil, Bullying. não conseguimos, né? E o bullying, eu não vou falar que eu sofri muito bullying, mas eu mesma sofria muito sozinha nessa questão de provar roupa. Eu lembro que era uma tortura pra mim, eu chorava todas as vezes, né? Todas as vezes. Não queria, porque nada me fazia bem, nem de nenhuma maneira eu ficava bonita. E criança, com uns 8, 9 anos, né, mãe? Um pouquinho mais velha também. Até porque o mundo taxa uma coisa, né? Isso. A perfeição do corpo perfeito. E não que as pessoas me falavam, você... Na escola eu sofri muito pouco isso, assim, até... Eu sofri algumas vezes, chamavam de apelidos, né? Mas não era o que mais me afetava. Todas as vezes que faziam isso comigo, eu reagia da pior maneira, né? Eu lembro até uma vez que parti pra agressão em cima de um menino que falou isso pra mim. E foi a única vez, depois disso, nunca mais. Eu só chorava muito. E guardava pra mim e guardava comendo, né? Comia pra lidar com as minhas próprias frustrações. Daí a importância da terapia, né? Que seria... Então eu acho que... Mas hoje em dia as crianças, elas estão muito maldosas. O bullying hoje em dia acontece muito. Eu digo isso de novo com propriedade de ser professora. E não só para as crianças, né? Com elas mesmas, com todos. Eles são maldosos, falam pra machucar. Então eu acho que se você tem alguma criança na família que sofre com obesidade, a importância da terapia é, assim, fundamental. E de pais, pessoas ao redor que acolham, que saibam falar palavras de incentivo, não que... Porque uma criança que tá passando por isso, qualquer palavra que você falar pra ela vai afetar de alguma maneira. Ela nunca vai aceitar isso bem. Olha, eu acho que a gente podia fazer uma dieta. Ela já vai aceitar como se... Né? Essa era a minha luta quanto a isso, né? Eu já achava que eu tava brigando, que eu queria... Falando que eu tava feia. Já chorava, já... E eu lembro de uma vez que eu te perguntei assim, isso nunca saiu da minha cabeça. Quando você tava grávida, você achava que quando a sua filha crescesse ela ia ser magra? Não sei se você lembra dessa pergunta. Não lembro. Aí você falou, que bobagem, não sei o que. Daí eu fiz de novo essa pergunta e você falou, não, sim, não imaginava como ela seria, mas acredito que, né, é normal. A gente não pensa que a criança quando crescer vai ser gorda ou vai ser magra. Eu lembro que eu fiquei pensando nisso, falando assim, nossa, será que minha mãe queria que eu fosse magra pra ser bonita, pra mostrar pros outros que eu era bonita? Mas não era isso, né? Era só lidar com quem eu era. Eu mesma não me aceitava, né? Então, eu acho que é isso do bullying, né? Da questão das palavras certas, da maneira certa. Não adianta você cortar radicalmente. Na realidade, tem que caminhar junto, né? A dieta e a terapia. E ter uma família funcional, a questão da alimentação é muito importante. Todos participarem, né? Todos participarem. Algumas outras perguntas. Quais foram os gatilhos que desencadearam? Eu acredito que eu falei, a família, né? Que toda a família em si, que sempre, né, comeu muito bem, as guloseimas, as coisas gostosas, né? Quais os limites que a mãe colocava, a mãe e o pai, né, em você, e eu não cumpria? A questão de comer escondido. A própria dieta, né? A própria dieta, Que a gente colocava e comia. Nada, não funcionava. Não comia aqui, pegava escondido e ia comer lá na casa da amiguinha, né? Não comia em casa. Então fazia isso Ou tudo comer de escondido. madrugada, né? Ou comer de madrugada. Como eu mencionei. Então, essa falta de limites na minha própria cabeça também foi o que mais atrapalhou, né? Não falo que nunca que a culpa foi deles, mas a culpa foi minha, de não saber como controlar, né? E eles falavam sobre isso se a gente conversava sobre. A gente conversava sempre sobre, era um assunto que eu odiava falar, né? Como eu falei antes, sempre era motivo de muito choro, de briga, de... Nossa, achar que... Nossa, era muito difícil conversar isso com a Thaís. Ela não aceitava a gente conversar isso com ela, né? Então, cada vez que eu ia conversar com ela tinha problema. Mas, então, hoje eu vejo, né, a importância que eu teria que ter colocado ela para alguém me ajudar, né? Porque, às vezes, você da família não consegue falar. O meu erro também é não ter colocado, imposto limites, né?
Olha, então, gosta de bolacha recheada? Então tem aqui uma pra você Ou comer. 3, hoje pode comer 3. Não tem a gaveta. Não, um pacote, eu digo. Uma não, uma só a criança não vai comer, né? Mas não tem uma gaveta de variedades. Como onde tinha, fica fácil acesso. Fácil acesso. Né? Então a criança comia toda hora. E a gente trazer hoje da realidade de hoje, né? As crianças hoje, elas não brincam. A Thaís brincava o dia inteirinho na rua. A gente morava num condomínio fechado. Bicicleta. De bicicleta. Ela brincava todo dia. Então ela queimava caloria. Não era uma criança. Você imagine hoje as crianças que não saem para brincar. Ela fica o tempo todo ali jogando na TV. A realidade é outra, a minha realidade infantil era bem diferente, porque na minha época a gente brincava o dia inteiro na rua, não se existia obesidade, a gente não comia o que a gente come hoje, esses fast food, né, direto, refrigerante era muito difícil ter na casa. Então, as crianças, elas não saem mais da frente da TV ou do jogo, e na própria escola hoje é pouco a educação física. Né, em si, eu acho que é muito pouco. Então a criança queima muito pouco calorias. Então os pais precisam realmente colocar as crianças para poder fazer um exercício para fora da escola, né? Eu vejo que eu comecei a engordar muito quando a gente se mudou dessa casa, onde era um condomínio, e a gente foi morar num apartamento. Isso. Ali foi o meu maior peso, assim, que eu ganhei em pouco tempo, né? Foi porque não tinha o que fazer, ficava o dia inteiro em casa, eu já era adolescente, né? É verdade, lá foi o maior gatilho teu, foi ali. Porque eu era gordinha quando criança, mas sempre tava na rua, sempre tava fazendo exercício, a natação e correndo pra lá e pra cá. Depois foi para um apartamento. Aí voltou essa realidade que eu acabei de falar, né? De ficar em frente de televisão, a mãe e o pai saem cedo para trabalhar e fica em casa e infelizmente é a realidade de muitos pais hoje. Sim. As crianças ficam em casa e ali fica a mercê. E aí o pai e mãe, para suprir isso, deixa as coisinhas gostosas para as crianças comerem. Mas a gente sabe o quanto isso é maléfico, né? Sim. Não é legal para as crianças e a criança obesa ela vai sofrer muito e aí vem a adolescência muito mais. O período que eu sofri mais foi na adolescência, porque para uma criança emagrecer, é o que os nutricionistas e endócrinos falam, né? É mais fácil você conseguir controlar. Agora um adolescente não consegue. Já é mais difícil ainda. E eu não consegui, né? Por mim mesma. E depois, adolescente, tomei remédio, fiz tratamento, né, que era com injeções, fiz tratamento de tudo quanto a gente podia imaginar. Tentei dieta, comecei 500 mil vezes. Ela não persistia, ela não começava uma semana, aí a ansiedade batia e ia pra comida de novo. E pior ainda, né? Então, acho que até chegar ao meu limite do meu peso, né, que foi mais de 100 quilos, e ter que tomar uma decisão que eu poderia ter evitado, né, há muitos anos. Mas o que eu queria deixar também, que foi a bariátrica, né, que a bariátrica também não foi uma decisão fácil, a vida com a bariátrica também não é fácil, né, as pessoas acham que, emagreceu assim, então foi bem fácil. Foi fácil emagrecer, o que não é fácil agora é manter o meu peso, né, porque eu emagreci aqui, mas na cabeça não. A minha mente, né, de obesa, que é ainda, né, mãe? Às vezes a gente conversa ainda sobre isso. É que não mudou, né? Mesmo tratando e fazendo. Às vezes eu me pego ainda de madrugada, comendo, né, porcariada. Sempre tem que estar trazendo ela, né? A realidade. Então, a mente é o mais importante a ser tratado em relação à obesidade, assim, sem dúvida nenhuma. Fazer a terapia, seguir, né? Emagreci, né? 50 quilos quase, eu emagreci. Só que agora, se eu não cuidar, é assim pra eu voltar a engordar. E acabou, vou fazer o quê aí, né? Então é muito mais fácil, pai e mãe, na infância, né? Cuida dos seus filhos, né? Toma uma atitude. Você tem limite sobre os teus filhos. Você deve dar limite. É só isso que você pode comer. Você não está sendo ruim, você está sendo boa para ele. Então, eu precisava ter ouvido isso lá atrás, né? E eu precisava ter tido esse direcionamento lá atrás, para não ter deixado a Thaís passar por isso.
Então fica aí Uma coisa que a gente conversou com a Mariana, que é minha irmã e psicóloga, o não é não, Não, né? não. Quando você fala não, você não vai comer isso, não, você não pode isso agora, não é porque você é ruim. E você também não deve explicações nenhuma à criança, né? Igual ela falou, a gente vive num período onde a gente tem que explicar tudo pra criança. Ai, não, porque agora... Não é não, e acabou, não vai comer e pronto, né? Acho que falta esse pulso de... Minha mãe tinha pulso, mas depois, né? A gente acabava comendo ficava sozinha, eu deixava. Então... Eu deixava que ela tivesse essa responsabilidade. Mas se você está vendo que a criança não tem, então você tem que tomar um partido, né? Tem que tomar um partido. Para ela não sofrer já quando jovem, quando ouvir o não, né? Não ficar aí sofrendo, porque o não a gente vai ter um monte pela vida. Exatamente. Né? Mas esse é o nosso compartilhar, né, sobre a obesidade. Eu sei que esse tema tem muita coisa para se falar, mas para a gente não ser muito longo o nosso vídeo, a gente queria trazer o essencial aí para vocês, pais e mães. Tome conta dos seus filhos enquanto ainda dá para vocês ter as rédeas nas mãos, né? Cuidar deles, cuidar da alimentação, tenha mesmo alimentação saudável. Mostra para eles o quanto isso é importante. Eles não conhecem verdura, eles não conhecem legumes, eles não conhecem as frutas. Ter bons hábitos. Ter bons hábitos, né? Que vocês tenham uma família saudável, em nome de Jesus. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.